Dando início à 41ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2012 e cumprimentando a todos que nos visitam, nos acompanham nesta manhã, vou convidar o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Silvio Monteiro. Professor Imar presente. Beira do Banco. Fenemê. Gastão Vosgueral. Toninho da Anderson. Carlos Machado. José Vieira. Lúcia Estocco. Mari Temperaço. Onildo. Presente. Carlos de Castro. Professor Valder. Presente. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a graça e proteção de Deus. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2012. Nos 28 dias do mês de junho de 2012, na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Silvio Monteiro, secretariado pelo vereador professor Imar, realizou-se a 40ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso, a ela comparecendo além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras conforme consta do livro de presenças. Feita a chamada evento número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta sessão sobre a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata de sessão anterior, foi aprovada sem observações. O expediente constar as seguintes matérias. O ofício do Poder Executivo, diversos, e deste legislativo foram apresentadas as indicações no número 8980 ou número 9017 dos vereadores Silvio Monteiro, Gastão Vosgueral, Toninho da Anderson, Carlos de Castro e Onildo, todas essas solicitando diversas melhorias para a nossa comunidade. Também foram lidos os pareceres das outras comissões. O vereador professor Valder usou da palavra em tribuna para a entrega de diploma de voz de louvor e reconhecimento desse legislativo ao senhor Douglas Sabatini Dabu, tenente coronel, conforme requerimento 276. Na ordem do dia foram aprovados o projeto de lei complementar 72, projeto de leis número 738 ao 740, e a seguir o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão. Usaram a palavra explicação pessoal os vereadores professor Valdir, Gastão Vosgueral, professor Imar, Toninho da Anderson, Onildo e a vereadora Lúcia Estocco. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada e convocada outra sessão para o dia 3 de julho de 2012 no horário regimental. Vai constar por lavada a presente ata e depois de ida achado conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Nesse momento, convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente. No Poder Executivo, ofício 309, encaminhando segundo aditivo ao termo de convênio 006. Ofício 313, encaminhando o termo de rescisão ao termo de convênio 08. Ofício 315, encaminhando as seguintes leis devidamente sancionadas. Lei 2004, Lei 2009, Lei 2010, Lei 2011, Lei 2012, Lei 2013 e a Lei Complementar 72. Ofício 316, encaminhando o quinto termo aditivo ao convênio 106. Diversos. Comunicados números 300, 1473 e 2797, todos do Ministério de Saúde, informando a liberação dos recursos financeiros ao nosso município. Ofício 36, do Departamento de Estradas e Rodagem, a respeito de resposta à indicação 8577 da vereadora Lúcia Estocco. Comunicado 104.502, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também informando a liberação dos recursos financeiros ao nosso fundo. Deste legislativo, projeto de lei 746 do vereador Carlos Machado, que denomina de Romano Ivanquio, a via pública sem denominação oficial, localizado na zona rural do município, na Faxina. Requerimento 279 da vereadora Mari Temperaço, que sejam registrados votos de louvor e reconhecimento com outorga de diploma deste legislativo ao senhor Itamar Paim Prush, pelos relevantes serviços prestados ao município.
Colocamos então em discussão o requerimento 279, de autoria da nobre vereadora Mari Temperasso, propondo votos de louvor e reconhecimento ao senhor Itamar Paim Prush. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 9018, vereador Zé Vieira, o executivo, que determina a possibilidade de efetuar uma área de remanso, estacionamento na rua João Teixeira de Carvalho, proximidades do Semeio Sossego da Mamãe, no Xingu. Indicação 9019, FENEME, que determina estudos visando a extensão da rede elétrica da rua 25 no bairro Del Rey. Indicação 9020, do vereador FENEME, que determina a construção de um novo posto de saúde no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 9021, da vereadora Mari Temperasso, ao Executivo, que determina a implantação de área de passeio na rua Estela Maria Rezende, próxima à escola Maria Luz Bastos. Maria Leni, desculpe. Indicação 9022, da vereadora Mari Temperasso, Caixa Econômica Federal, reiterando a indicação 5967-2011. Indicação 9023, da vereadora Mari Temperasso, que determina a aplicação de superantipop como instalação de calçadas com área de passeio de todas as ruas que não têm esse benefício no bairro Planta Nemari 3. Indicação 9024, da vereadora Mari Temperasso, que determina a aplicação de superantipop como instalação de calçadas com área de passeio em todas as ruas que não têm esse benefício na rua Planta Nemari 2. Indicação 9025, da mesma vereadora, que determina a aplicação de superantipop como instalação de calçadas com área de passeio em todas as ruas que não tem esse benefício no Jardim Itália. Indicação 9026, do vereador Gastão Vosgueral, ao Executivo, que determina a sinalização e pintura das lombadas que se encontram nas áreas mais rurais do município. Indicação 9028, do vereador Gastão Vosgueral, que determina serviço de melhoria e benfeitorias no terminal rodoviário Afonso Pena, limpeza, higienização, conservação dos banheiros, troca e reposição de lâmpadas em todo o terminal, pintura interna e externa, fiscalização sobre o espaço utilizado por ambulantes, segurança interna, externa e arredores, mudança de horário e de itinerário das linhas de ônibus mais utilizadas, visando atender a demanda com maior segurança, comodidade e mobilidade aos usuários. Indicação 9029, do vereador Gastão Vosgueral, que determina a operação tapa-buracos na rua Romário Martins, no São Marcos. Indicação 9030, do vereador Gastão Vosgueral, que determina sinalização com placas e pinturas priorizando estacionamento para veículos que visam embarque e desembarque de alunos em frente à Escola Estação Criança, na Avenida Rui Barbosa, 8863. Indicação 9031, do vereador professor Imar, ao Executivo, que determina a implantação de pavimentação definitiva na rua Constante Moro Sobrinho, com início no posto Turlo, até a trincheira que faz cruzamento com o contorno sul, contorno leste, BR-116 Sul. Essa indicação 9032, do vereador Carlos de Castro, que determina a aplicação da agente antipó nos pontos de ônibus perto da Multilite, na Avenida Rui Barbosa, Guatupê. Indicação 9033, do vereador Carlos de Castro, em conjunto com o vereador Bira do Banco, que determina a construção de cobertura da canto de esporte da Escola Professor Florisaldo Meres de Credo, no Jardim P1. Indicação 9034, do vereador Toninho Anderson, que determina a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Carlito Senha, no Parque São José. Indicação 9035, do vereador Toninho Anderson, que determina a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Padre Júlio Pereda, no Parque São José. Indicação 9036, do vereador Toninho Anderson, que determina a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Mário Andregueto, no Parque São José. Indicação 9037, do mesmo vereador, que determina a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Heitor Berlese, no Parque São José. Indicação 9038, do mesmo vereador, com a mesma solicitação na rua Avenida Heitor Moro, Parque São José. Indicação 9039, do mesmo vereador, com a mesma solicitação na rua Guaraxaba, na Vila Rocco. Indicação 9040, ainda do vereador Toninho Anderson, que determina a colocação de boca de lobo na rua Cláudio Alves da Rocha, esquina com a Thanos Latuf, no bairro Maradi, Xingu. Indicação 9042, do vereador Valder Mubac, ao Poder Executivo, que determina a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Paulo Marcelo Pereira, no Iná. Indicação 9043, ainda do vereador professor Valder, que determina a vacinação do vírus H1N1 a todos os professores e funcionários das escolas municipais e estaduais do município.
Indicação 9044, do vereador professor Valder, que determina a revitalização das ruas existentes no bairro São José Tadeu. Indicação 9045, do vereador Onildo, que determina o reconhecimento de entulhos depositados na rua Manuel Marcílio de Oliveira, em frente ao número 892, do São Marcos. Indicação 9046, do vereador Toninho Anderson, que determina a implantação de rede de esgoto e outra extensão da rua Professor João da Costa Viana, na cidade de Jardim. Indicação 9047, do vereador Toninho Anderson, que determina estudos visando alterar o tráfego da Travessa Guaporé, no bairro Águas Belas, tornando-a via de uma única. Indicação 9048, do vereador Toninho Anderson, que determina a pavimentação asfáltica na rua Curitiba, esquina com a rua Albino Moreschi, no Ouro Fino. Indicação 9049, do vereador Toninho Anderson, que determina a instalação de semáforo na rua Floresta, esquina com a Brasília, no Ouro Fino. Indicação 9050, do mesmo vereador, que determina obras de reparo via de passeio em frente ao CEMEI Vovó Rosária, Travessa Guaporé, bairro Águas Belas. Indicação 9051, do mesmo vereador, que determina a pavimentação asfáltica na rua Antônio Vidolim, no Jardim Cruzeiro. E indicação 9052, do vereador Carlos Machado, que determina a instalação de poste com 4 pétalas de iluminação pública em cada poste, no pátio do SAMU, na Avenida Rui Barbosa. Senhor presidente, era o que continha no presente expediente. Abrimos inscrições para quem desejar fazer uso da tribuna. Nobre vereador professor Valder está inscrito. Nobre vereador Gastão Mosgueiral. Então passa a palavra ao primeiro orador, nobre vereador professor Valder. Bom dia, senhor presidente, professor Assis, demais vereadores, senhoras vereadoras, público que está aqui presente nessa sessão, pessoas que também nos acompanham pela internet. Na manhã de hoje eu faço uso da palavra só para destacar uma indicação ou as indicações que a gente tem feito nesta Câmara Municipal, sempre voltada para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, para a melhoria das ruas da nossa cidade. Destacando que todos os vereadores desta casa têm sempre andado pela cidade, vendo os problemas, e algumas pessoas também têm participado diretamente na vida da gente. Acredito eu que todos os vereadores têm o seu canal de comunicação direto, através dos assessores, através de telefones, para que as pessoas possam passar as suas reivindicações e nós podermos desenvolver o nosso trabalho, que é de fazer a indicação, de fazer o pedido à secretaria competente, de fazer os pedidos ao executivo para que isso aconteça. Nós, na manhã de hoje, também queremos destacar o nosso trabalho, que foi desenvolvido no bairro São Judas Tadeu. O São Judas Tadeu, quando eu assumi o meu mandato, no meu primeiro mandato, eu assumi o compromisso de defender aquela localidade, que até então era esquecida pela administração pública. Muita gente em São José dos Pinhais não sabe onde fica o bairro São Judas Tadeu, e ele fica localizado praticamente quase que no município de Curitiba. Inclusive as crianças daquela localidade têm que estudar em escolas de Curitiba. As pessoas daquela localidade praticamente fazem a sua vida em Curitiba, porque ele fica lá na margem do Rio Iguaçu, um bairro, um jardim, né? Não é um bairro, é um jardim praticamente ilhado naquele local, sem possibilidade de crescimento, onde pessoas estão invadindo aquela localidade, já até quase à beira do rio, constantemente, degradando o meio ambiente, num local que deveria de ser de preservação. Mas eu não posso criticar a população moradora ou invasora daquela localidade, porque o próprio governo do estado dá o exemplo para todos nós, porque na margem direita da BR-277, quando você chega no Rio Iguaçu, tem de um lado a captação de água para que seja usado pela população, e do outro um canal negro de esgoto que desce
com todas as fezes daquela região da cidade, todo o esgoto doméstico, todo o esgoto sanitário, tudo ali junto, e que contamina o Rio Iguaçu a partir daquele ponto. E o governo do estado deveria de fazer investimentos no sentido de tratar aquele esgoto lá antes que ele chegasse ao Rio Iguaçu, e não tem feito a sua parte. Simplesmente a Sanepar se limitou a cuidar de um lado onde faz a captação de água, que eu não acredito que não haja contaminação, porque passa muito perto um canal do outro, e esquece daquele canal fedorento que passa ao lado da Sanepar. Então, a partir do momento que a Sanepar, que os órgãos de governo, que o IAP, que todas as pessoas que são responsáveis pela administração pública passem a dar o exemplo, eu posso chegar aqui e criticar um invasor, um poluidor, um jogador de lixo. Enquanto não acontece isso, a gente vai tentando aconselhar as pessoas que não se deve jogar lixo à margem dos rios, não se deve jogar entulho, que tudo tem o destino certo. Mas nós precisamos de que os nossos governantes, no caso, principalmente a dona Sanepar, dê o exemplo, dê o passo inicial para a preservação dos nossos mananciais, para o tratamento de esgoto, para evitar a população. Então, falando do Jardim São Judas Tadeu, fizemos um trabalho lá naquela localidade e fomos atrás até de uma ponte marginal ao rio. Hoje, lá tem uma passarela também na ponte antiga da BR-277, que antes era de 50 centímetros, hoje já passa de 1 metro, tem uma largura adequada para pedestres, e isso tudo se deve ao trabalho que fizemos nesse longo do tempo, voltado sempre para o bairro, o Jardim São Judas Tadeu. E as pessoas, como são muito imediatistas, querem que as coisas se resolvam imediatamente, não conseguem filtrar essas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo para melhorar a qualidade de vida deles. E hoje, a ponte praticamente está pronta, dependendo de uma situação de Curitiba, que tem que fazer a parte dela, porque na hora de assinar o convênio, assinou e não fez a parte dela. Então, nós temos do outro lado da margem do Rio Iguaçu, que pertence a Curitiba, pessoas jogando entulho, jogando cascalho, jogando tudo quanto é coisa para a população do lado de cá poder atravessar para o outro lado. E algumas pessoas nos criticando, achando que colocamos a ponte lá à toa, né? Nós iríamos gastar aí o dinheiro público para fazer uma construção de concreto, tudo feito, simplesmente para ficar enfeitando aquela localidade, né? Na verdade, ela foi feita para ser usada pela população e estamos aguardando para que Curitiba faça a sua parte e viabilize logo o uso, não o uso como está sendo feito hoje em caráter provisório, arriscando os carros das pessoas e tudo mais, mas um uso correto, definitivo daquela ponte, porque a população do São Judas Tadeu depende muito daquela ponte para a sua qualidade de vida. Quero também destacar que eu fiz na manhã de hoje mais uma indicação para o Jardim São Judas Tadeu, pedindo a revitalização das ruas e pedindo àquela população, porque no dia 27 de julho, a Prefeitura Municipal vai fazer um grande mutirão naquela região para a coleta de entulhos, de lixo das residências, de lixo que tenha na rua lá, muito lixo. O bairro está muito feio, então a Prefeitura vai passar fazendo uma coleta de tipo mutirão para resgatar aqueles entulhos, tirar da rua e poder deixar o Jardim São Judas Tadeu mais bonito. Também, no meu Facebook, e na maioria dos Facebooks de todas as pessoas que trabalham com política, a gente tem encontrado sempre pessoas dizendo que os presidiários receberam a vacina da gripe. E nós, trabalhadores, não temos o direito de receber a vacina da gripe, todas as pessoas, né? Foram vacinados idosos, crianças, gestantes,
alguns profissionais, mas nós, cidadão normal, não recebemos a vacina da gripe. Então as pessoas criticando o porquê que um presidiário que cometeu tantos crimes recebe a vacina da gripe e nós, cidadãos que trabalhadores, não recebemos. Bom, vamos fazer em duas partes então. Primeiro, o cidadão que está lá preso também não deixa de ser cidadão. Ele cometeu um delito, mas ele está sobre a responsabilidade do Estado, confinado, ele não tem como correr, então ele tem que ser vacinado, não importa o delito que ele cometeu. Muitas vezes falam assim, mas é bandido, ele é porque não é um da sua família. A partir do momento que você tem um da sua família que comete um crime e vai preso, ele não vai deixar de ser da sua família, e você também sabe que ele pode ser recuperado, e você tem que trabalhar nisso, e você não pode perder as esperanças nesse sentido. Mas eu entendo que o presidiário está sob a responsabilidade do Estado, a saúde dele está sob a responsabilidade do Estado. Só que não podemos também deixar de defender as pessoas, os cidadãos comuns, que também devem ter o direito à vacinação. Então, como esta vacinação não depende do município, é um programa do Estado e do governo federal, nós temos que sim, que fazer as nossas manifestações para que todos tenhamos direito à vacinação, porque a gripe está avançando sobre o povo brasileiro, sobre o povo paranaense, sobre o povo da nossa cidade, e muita gente tem morrido pela situação da gripe. E na indicação de hoje, estou pedindo para que seja vacinado todos os professores e professoras da rede pública municipal e estadual e todos os funcionários de dentro dessas escolas. Porque quando eu classifico o professor, eu entendo que o funcionário da escola, desde aquele que faz a limpeza até o que abre o portão e até a direção da escola, são professores. Não tem como uma pessoa trabalhar numa escola e não ser considerado como professor, porque ela tem ali, sim, a responsabilidade sobre aquelas crianças. E pelo fato também do professor estar vulnerável, ele está sempre dentro da sala de aula em vulnerabilidade, então eu acredito que o professor tenha que ser vacinado e estou pedindo para que o governo municipal se articule com o governo estadual e vacine os nossos professores da rede pública. Eu falo da rede pública porque nós não temos gerência sobre a rede privada. Então nós temos só sobre a rede pública. Mas, como muitos professores da rede privada sempre trabalham na rede pública, no fim todos serão vacinados. E eu tenho esperança que essa indicação seja atendida o mais rápido possível. A gente também está pedindo, mais uma vez, o tapa-buraco da rua Paulo Marcelo Pereira, no bairro Iná, mas esses tapas-buracos têm acontecido e muitas vezes a gente acaba fazendo a indicação também a pedido do nosso eleitor. Mas a gente sabe que dentro da Secretaria Municipal de Obras Públicas, eles têm um cronograma de tapas-buraco para resolver os diversos problemas de nossa cidade. Sabemos também que a malha viária é muito grande, muito extensa, e que precisa sempre estar em manutenção. Quero agradecer, então, a todos vocês que me ouviram, e que todos tenham um bom dia nesta quinta-feira ensolarada, que Deus nos deu, nessa terça-feira ensolarada, que Deus nos deu a vida, a felicidade e a saúde para todos os nossos familiares. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao nobre vereador Gastão Vosgueiral. Senhor presidente, demais vereadores, público que acompanha a sessão nesta manhã aqui na Câmara, internautas, que estão sempre ligados e interessados nos assuntos referentes à nossa cidade
e que tem, né, como sempre tem sido dito, esse instrumento agora poderosíssimo de poder estar acompanhando o dia a dia de uma maneira que possam acompanhar e também que depois possam estar nos cobrando a respeito das ações desta Casa de Leis, Casa dos Representantes Legais. Como nós sempre falamos, o vereador é aquela pessoa que está ligada de uma maneira direta no dia a dia com os munícipes e com aqueles que realmente têm interesse pelas melhorias da cidade. Primeiramente, no gosto da palavra aqui na tribuna, quero parabenizar a nossa pugilista, que conseguiu manter, né, o seu título, a Rosilete, que foi homenageada há pouco tempo, manteve o seu título aí, levou um susto no primeiro assalto, no primeiro round, mas depois conseguiu manter o seu cinturão. Parabéns a ela, seu marido e a todos aqueles que se envolveram nesse grande fato para a nossa cidade de São José dos Pinhais. O outro motivo que me traz a uso da tribuna são vários assuntos que poderiam ser resolvidos com uma simples fiscalização, uma atuação um pouco mais enérgica de alguns setores e departamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. A iluminação da nossa cidade, eu quero crer que são em todos os pontos da cidade, mas no centro principalmente, não tem uma quadra que você não ande que não tenha uma lâmpada queimada. E pedido sendo feito seguidamente. Não sei qual é a empresa, se está num espaço sem uma empresa para dar cobertura para esse tipo de serviço, mas a iluminação no centro da cidade, como também nos bairros que eu tenho visitado durante o período da noite, muitas lâmpadas queimadas, a própria Avenida Rui Barbosa, o Joaquim Nabuco, a cidade tem vários pontos de escuridão, e com isso, não que ajuda, mas favorece e deixa mais inseguro para as pessoas que estão caminhando, pegando um ônibus no centro da cidade, ou em qualquer bairro que esteja, a falta da iluminação pública dificulta ainda mais a vida dos munícipes. A outra questão é a questão das pichações, né? Os pichadores estão deitando e rolando na nossa cidade. A cidade, os bens públicos, os bens particulares estão sendo alvos assim diariamente de pichadores que não duvido que não tenha um vereador, uma pessoa que esteja me ouvindo, que não conhece alguém que teve o seu muro, a sua casa, que teve que fazer uma pintura, e a maneira como eles estão fazendo é maneira realmente de desafiar a ordem pública, porque eles fazem até recados provocando e dizendo que eles vão continuar fazendo. Eu volto a falar que a necessidade urgente da Secretaria de Segurança, que tem essas câmeras, que funcionem, que realmente isso consegue inibir esse tipo de ação de pichação. A partir do momento que pegue um grupo de pichadores, e com essas câmeras tem como ser feito, é fácil de ver se o pessoal está andando e fazendo o seu delito, que as câmeras estivessem funcionando, poderiam ver e inibir de uma vez por todas as pichações em nossa cidade. O outro assunto, em respeito às caixas amarelas, que tem sido feito um trabalho bom pela Secretaria de Trânsito, as caixas amarelas estão colocadas em nossa cidade em vários pontos, mas infelizmente no povo, os motoristas não estão habituados a respeitar essas caixas amarelas. Aí falo também da fiscalização, que a Guarda Municipal, não multando, mas poderia estar nos pontos, nos horários de pico, estar nessas esquinas, com um simples apito ou com a sirene, ensinando o pessoal a manter as caixas amarelas livres para que o trânsito possa fluir de uma maneira bem tranquila, próximo do Posto Bom Jesus, sentido ao bairro do Jardim Cruzeiro, do nosso vereador Vieira. Aquela região fica toda trancada, porque o pessoal tranca realmente a caixa amarela, que era tão simples de fazer, e acho que uma fiscalização simples da Secretaria de Segurança resolve isso de uma maneira muito tranquila. Ainda na área do trânsito, eu volto a comentar e pedir aos nobres vereadores que aqui estão, nós temos que fazer uma movimentação urgente em relação à BR-376, mais uma vez vou falar aqui, do semáforo do Bradesco, com a rua Joinville. Qualquer pessoa que passe lá às 18 horas, próximo das 18 horas, ou pela manhã, ou no horário do almoço, nas horas de pico, é inadmissível as filas que ocorrem. Na rua Joinville chega a estar quase no semáforo de entrada do Jardim Itália, na BR-376 até o posto Cônsul, a fila de acesso. Quem vem do outro lado, do sentido
bairro, né, do sentido bairro-centro, também tem uma fila enorme. Então, precisa-se de uma maneira urgente que o Executivo Municipal entre em acordo com que aquele ali um trecho federal, que se tenha uma reunião, uma convocação, para que se tome uma posição urgente. Nós temos pedido passarelas para alguns pontos, tem sido feito passarelas em locais mais para frente, e ali, que é um ponto de acúmulo de tanto de veículos como de carro, precisa-se ter uma solução urgente, como você já teve várias mortes ali, vários acidentes de grande monta, e precisa de uma maneira urgente ser tomada uma posição a respeito desse semáforo do Bradesco. Ainda na questão trânsito, precisa-se ter um cuidado, eu sempre tenho falado da questão da prefeitura, a partir do momento que a prefeitura libera um alvará para uma escola, algo assim, que tem que se regulamentar a parte do estacionamento. As escolas públicas e particulares do centro da cidade estão todas elas tendo problema de placa de sinalização da vaga em frente, várias indicações já foram feitas, eu fiz várias e vários vereadores também fizeram, para que realmente de uma maneira mais agilizada a prefeitura possa estar regulamentando a frente das escolas nos horários das saídas, né, na entrada e saída dos alunos, para que possa evitar esses congestionamentos na área do trânsito. Outro assunto que me cobraram ontem, várias pessoas, o nobre vereador já falou sobre o assunto, a questão da vacina é o assunto de momento em toda a cidade, todo mundo está perguntando, não se existe essa vacina, pessoas que tratam, professores, diretores, não tem dinheiro, mas precisa achar uma solução, precisamos cobrar a nível municipal, estadual e federal, porque é impossível uma cidade como a nossa aqui não se acha vacina nem para comprar e nem nos órgãos públicos para que possa ter um atendimento mínimo básico, como o professor Valdo falou, com diretores, professores e com pessoas que têm tratamento direto com o público. Então quero deixar já aqui, para que se possa ter mais conversa a respeito desse assunto, precisa se achar uma maneira urgente para se resolver esse problema. E o último assunto também vem de encontro, peço aos nobres vereadores que tenham atenção, nós estamos em São José, está se falando do super antipó, né? Pessoal, precisamos ter cuidado a respeito disso, está sendo feita uma capa asfáltica, que é a mesma que teria que ser feita com qualquer rua com base, e está somente sendo jogada uma capa asfáltica que tem um certo preço, em ruas sem nenhum mínimo tratamento na parte de baixo, né, na base que você tem. Isso realmente vai estourar, e o custo é bem maior e muito superior àquela pintura, aquela tradicional antipó. Então, só estou deixando alertado aqui para que você veja, que você tenha uma atenção a respeito disso, porque os valores são altíssimos, a respeito desse super antipó que estão falando, que na verdade é a capa asfáltica tradicional, só que não sendo feito o trabalho de base nos terrenos que precisam. Eu sei de vários pontos que foram feitos esse super antipó e já está sendo feito o remendo para ser feito, que vai dar o famoso borrachudo, e isso são custos altíssimos e tem que ter um cuidado. Pois não, nobre vereador Neymar? Obrigado, nobre vereador. Senhor presidente, mais membros da mesa, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, a imprensa, nossos internautas. Vereador Gastão, me permita, Vossa Excelência pontuou sobre a questão da H1N1. O professor Valdo hoje fez uma indicação muito especial, interessante e necessária. Eu vou me reportar à questão da gripe. São José está complicado, minha gente. Eu tenho acompanhado alguns casos na cidade. O que tem sido noticiado, vereador Gastão, não diz respeito à realidade. No estado do Paraná não diz respeito à realidade. Na região metropolitana não diz respeito à realidade. E muito menos em São José dos Pinhais, que deu 2 casos de óbito, segundo foi noticiado por aí. Mas tem muito mais que não foi divulgado. Questão das professoras, vereador Valder, muito bem colocado por Vossa Excelência e pelo vereador Gastão. Tem professoras ligando para emissoras de comunicação, e eu escutei essa semana ainda, às 7h15 da manhã, uma professora lá do Jardim IP, nobre vereador Carlos de Castro, da escola Irmã Maria Eufrásia Torres, não vou dizer o nome dela aqui por uma questão de ética, apavorada. Lá tem 2 casos confirmados de gripe nas crianças, não fizeram nada, nem isolaram. Aqui na Vila Braga, vereador Gastão,
Tem caso de criança de escola. Ontem recebi uma mensagem às 19 horas, está aqui no meu celular ainda. Tem uma professora que está em isolamento, uma professora que mora na contenda. O marido dela também. Caso de uma mãe de criança da escola onde ela trabalha também. Uma criança também. São alunos do município, gente. Criança que veio a óbito aqui no Hospital São José. 2 irmãos que vieram a óbito no Hospital São José. Está proliferado. Eu até posso entender, porque também fui atrás da vacina na rede particular e não tem. Estava aí 60, 80 reais, não lembro muito bem. Parece-me que já inflacionou e não tem. Na rede pública aqui de São José, semana passada, provavelmente deve ter chegado ali no posto central vacina, às 11 horas da manhã, quando era meio-dia, não tinha mais. Eu também estou com prescrição médica para tomar vacina, mas não encontrei na rede particular. Está difícil? Tá. Mas vou lhe dizer uma coisa, não, vereador. A Prefeitura de Curitiba mandou vacinar todos os professores da rede e todos os funcionários da saúde. E eu tenho conhecimento de causa de pessoa de dentro de casa que foi vacinado. Porque é funcionário da Prefeitura de Curitiba e trabalha na rede de ensino e na rede de saúde. O município de Curitiba foi lá, adquiriu e manteve um compromisso com a saúde pública dos servidores. E isso é importante. Nós aprovamos aqui nesta casa recursos para a saúde toda semana. Por que não se destinar então, não vir aí um excesso de arrecadação, um crédito adicional complementar, suplementar, direcionado para adquirir a vacina? Para os funcionários, para os professores, para os servidores. Nós temos que fazer isso, gente. Porque o que está se divulgando aí não tem nenhum fundo de verdade. Nós sabemos que a coisa é bem mais preocupante. Ontem à noite, no hospital, estava um fervo naquele negócio lá. Onde foi encaminhado uma pessoa que saiu ali mais conhecido como Vila Bordim, passando mal. Cadê a Casa da Gripe? Nós não ouvimos mais falar na Casa da Gripe em São José. Lembro que aquele imóvel foi desapropriado, adquirido na gestão passada, para fazer um centro municipal de educação infantil. Aí a gestão atual fez uma permuta daquele imóvel, vereador Gastão Bosqueral, num terreno da saúde, aqui na frente da academia, ali na Travessa de Loto com a Chafemberg de Quadros, e até onde eu sei, a Casa da Gripe sumiu. Escafedeu-se. Reabre aquela casa, bota profissional lá para atender. A população está precisando urgentemente disso. Então fica aqui, eu reclamo o pedido que não é desse vereador que vos fala, mas de todos os que representam a comunidade, que aqui congregam essa casa, para atender o reclamo da população. Está todo mundo apavorado. Ainda bem que minimiza um pouquinho, que daqui 4, 5 dias vem o recesso escolar, minha gente. Na rede pública, seja municipal, estadual ou privada, Mas a situação é séria, vereador. Seríssima. E o governo municipal vai ter que tomar uma providência. Ele é responsável, sim, por isso. Tem recursos da saúde, nós estamos aprovando aqui direto. Alguma coisa tem que ser feita. Muito obrigado pela parte. Obrigado, professor Mar. Finalizando realmente nessa questão, quando o professor Valder aqui falou, eu falando, você falando, a gente vê o sinal de concordância de todos os vereadores realmente a respeito desse assunto. Todos têm sido cobrados, é o assunto do dia em qualquer lugar que você vai, a questão da gripe. E bem lembrado, a questão da Casa Gripe, o que você tem um ponto agora de referência que possa dar instruções para todo esse pessoal, que eles possam ter um local para ter um conhecimento melhor, para ter um diagnóstico mais comprovado. Quero crer, como todos estão aqui já fazendo o sinal, a gente vê que os vereadores estão tão preocupados com essa situação. Vereador, me permita uma parte? Que todos os vereadores estão aqui preocupados com essa situação, que realmente possamos fazer, e bem falado pelo nobre vereador, tenho certeza que se vier qualquer tipo de pedido emergencial a essa casa, para que se aprove qualquer que seja o valor da verba, para que seja para essa finalidade, essa casa estará de acordo imediato para isso.
Então, queremos creio na boa, o prefeito já tem seus ouvintes aqui, daqui a poucos minutinhos está no ouvido dele o que está sendo falado aqui, que realmente coloque seu pessoal a trabalhar, que qualquer tipo de pedido nesse sentido de liberação de verba, essa casa estará atendendo, para que realmente tenha uma solução imediata para esse assunto. Pois não, nobre vereadora Mária, pode fazer uso. Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, público presente e imprensa. Queria falar um pouquinho da vacina que está acontecendo na borda do campo. Nós temos uma escola, que eu acho que é a diretora, irmã da vereadora Lúcia aqui, que já entrou em recesso porque já teve suspeita de casos onde tem uma pessoa internada. Então, eu acho assim que teria vacina no posto e foi retirada essas vacinas de lá. Não sei se estava sobrando, o que foi, que aplique naquelas escolas lá, nas crianças, nos professores, não só nos professores, mas a população está apavorada. É isso, então, meu reforço, Gastão. Parabéns pelo seu pedido, que a população está precisando e a borda do campo já tem casos. Então, que dê uma olhadinha, que mande de volta a vacina para lá, que vacine os professores, os alunos, aqueles que mais precisam, que não têm nem vacina mesmo para comprar. Obrigada. Uma parte. Não, nobre vereadora. A nobre vereadora colocou que a escola Antônio Franco já entrou em recesso. Não entrou em recesso. E segundo até que eu sei, por enquanto não tem casos lá, tinha um suspeito. E por essa suspeita, as escolas da borda do campo, já os professores e funcionários já foram vacinados. Todos os professores do Antônio Franco, do Tiradentes, do Zildo e do ICMEIS. Isso foi realizado semana passada devido a essa suspeita e esses casos no bairro. Então, lá, as escolas já foram vacinados, os professores e funcionários. Obrigada. Vemos, então, a necessidade das questões. Parabéns aos professores, parabéns aos líderes de algumas regiões que já estão se adiantando, estão conseguindo que possa ser feito isso. E só que as demais regiões da cidade precisam também, né? Parabéns, eu digo mais uma vez, à nobre vereadora, os pessoal que conseguiram para uma certa região, nós precisamos para a cidade num todo. E essa é a intenção do uso da palavra hoje, para que possamos realmente ter um atendimento a toda a nossa cidade. 2 assuntos rapidinhos e finais aqui. Nós vamos daqui a pouquinho votar em primeiro turno a respeito do assunto da Caixa Econômica, famoso assunto da liberação da Caixa Econômica. Se alguém tiver algo a tratar, eu daqui a pouco estarei, né, quando for votado, mas para que tenhamos boa atenção, a discussão e a votação do projeto de lei, né, que vai liberar, autorizar o Poder Executivo a outorgar a concessão de direito real de uso, né, onerosa de uma área construída para a instalação do posto de atendimento bancário para a Caixa Econômica Federal. Né? Nós vamos estar votando isso daqui a pouco. Eu creio que todo mundo andou analisando. Pois não, nobre vereador Nildo, a palavra. Obrigado, vereador. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos vereadores e vereadoras, público que está aqui presente. Só para, já que você mencionou a situação da Caixa Econômica, que é especialmente essa da planta São Marcos, aonde eu questionei na sessão passada e fui em busca de informação, porque lá nós tínhamos a promessa e mais o contrato de que ali ia acontecer uma agência da Caixa Econômica na planta São Marcos, que é o que a região, a comunidade espera e que merece, porque a região cresce a cada dia que passa e precisa esta agência. Segundo, claro, está lá, já foi construído um espaço físico dentro do terminal da planta São Marcos, é um posto avançado da Caixa Econômica. Por que esse posto avançado? Eu conversando com o pessoal da prefeitura, mais o presidente da Caixa, na semana passada, e eles falaram para mim que é em caráter provisório. Eu me assustei com o prazo da concessão de 5 anos, mas diz que isso não tira o mérito da construção. Segundo ele, ficou de essa semana para me mostrar aonde está sendo construído o espaço para a construção da Caixa na planta São Marcos, que ainda não conheço, mas diz que já estão construindo o espaço para a agência mesma. E esse posto avançado da Caixa Econômica é para que ele venha atender já a comunidade, a demanda que vai fazendo ficha também das pessoas para a nova agência. Aí eu concordo, mas que não pense que eu vou deixar barato, é que se começar a demorar a implantação da agência da Caixa Econômica na planta São Marcos. Até porque eu vejo que a agência da Caixa Econômica dentro do terminal
ela vem trazer risco de vida para as pessoas, com assalto. Então eu acho que não deve ser ali dentro, mas já que é em caráter provisório, para que no máximo 5, 6 meses, conforme passaram para mim, que essa obra estaria pronta em 5, 6 meses, e que aconteceria a agência da Caixa Econômica, vai abrir a agência da Caixa Econômica na planta São Marcos. Desse jeito eu sou favorável, concordo. Agora, se eles pensam que vai ficar nesse posto avançado da Caixa Econômica lá, eles estão enganados. O presidente da Caixa Econômica está enganado, que se ele entrar lá para dentro e achar que vai ficar lá por 5 anos, e nós com a deficiência nesse atendimento, está enganado, porque nós vamos lutar, e muito para que aconteça realmente a agência da Caixa Econômica. Muito obrigado, Gastão. Desculpe, senhor presidente, ter tocado no assunto que nós vamos discutir, mas acho que é interessante, porque eu queria falar a questão, nós temos que realmente puxar isso. São Marcos é uma cidade, São Marcos é uma população superior a grandes cidades aí do estado do Paraná, como também a Borda, como também o Guatupê, e esses bancos, sinceramente, eles querem ficar no miolinho, arrecadando, cobrando, e a nossa comunidade tem que se deslocar sempre ao centro. Não só São Marcos, como também a própria Borda, Guatupê, várias regiões, pelo número de moradores, precisariam e teriam que ter realmente agências, só que não, nobre vereador, que os bancos possam fazer a sua própria construção, eles têm dinheiro para isso, conseguem arrecadar para isso, e é com essa finalidade que eles têm que usar o dinheiro que eles cobram nas taxas de todos nós que somos usuários. Finalizando, eu digo que na última sessão eu pedi vistas a respeito do projeto do Del Rey, já analisamos, já estamos conversando, na próxima sessão ele já volta para ser aprovado, e as informações do qual que eu queria e precisaria a respeito, realmente é um projeto que está vindo, é um complemento para que possa ser atendido pequenos usuários que têm necessidade de sua construção, casa única no Jardim Del Rey. Obrigado, senhor presidente e demais vereadores. Não havendo mais oradores para a tribuna, passaremos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 740, de autoria do nobre vereador Carlos Machado, denominando de João Valasque uma das vias públicas deste município. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Colocamos então em seu primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei 741, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso onerosa de uma área construída para a instalação do posto de atendimento bancário para a Caixa Econômica Federal. Isso no São Marcos. Colocamos então em discussão. Com a palavra o vereador Gastão Bosgueral. Senhor presidente e mais vereadores, só para colocar já a minha posição, estarei votando contrário a essa liberação, pelos motivos inúmeros que tem. Eu acho e acredito que os bancos têm suas condições, do ponto que está sendo colocado, e sabemos que não existe segurança, os bancos hoje têm segurança para segurar você, é uma coisa muito, muito limitada. Então, eu já estou colocando a minha posição, estarei votando contrário à liberação desse ponto para a Caixa Econômica Federal. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Então, aprovado com um voto contrário. Temos o requerimento 280, que vem assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores, onde se requer a mesa ouvida o plenário seja o projeto de lei 741, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão real de uso de uma área construída para a instalação de posto de atendimento bancário para a Caixa Econômica Federal, ora aprovado em seu primeiro turno, dispensado do interstício regimental e colocado em seu segundo turno de discussão e votação na ordem do dia desta sessão, tendo em vista a urgente necessidade de aplicação dessa matéria.
Como vem assinado por 10 vereadores, o mesmo está aprovado. Podendo passar, então, ao seu segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei 741, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão real de uso de uma área para a instalação de um posto de atendimento da Caixa Econômica Federal na Planta São Marcos. Colocamos, então, o seu segundo turno de discussão, com a palavra no vereador Gastão Osgueral. Senhor presidente, mais vereadores, mais um motivo, né? Porque a urgência, né? E, mais uma vez, mostrando o desrespeito por essa casa. Entendo, quando sempre falei que não assino pedido para que seja votado em primeiro e segundo turno, alguns assuntos, quando se tem a necessidade e a urgência bem explicado, eu não assinei e confirmo mais uma vez estar votando, naturalmente estaria votando no segundo turno contra esse projeto. Continua a discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, então, permaneçam como estão. Então, aprovado com um voto contrário. A ordem do dia da próxima sessão constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 741. Abrimos agora as explicações pessoais. Quem quiser falar? Novo vereador Carlos de Castro. Novo vereador Anildo. Novo vereadora Lúcia Tocco. Novo vereador Marta Perazzo. Novo vereador Gastão Osgueral. Somente? Então, iniciamos dando a palavra ao novo vereador Carlos de Castro. Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa, em especial o nosso grande amigo René Miranda, esse ícone da imprensa de São José dos Pinhais. Eu tenho 3 assuntos hoje para falar. Eu acho que é muito importante falar sobre a empresa Abrasul. Essa empresa que está em São José, em Guatupê, mais ou menos uns 8 a 10 anos, e que só veio trazer para a nossa região do Guatupê tristeza. Por que tristeza? Porque eles simplesmente acham que são dono daquela pista, eles acham que são dono do Guatupê. E o que está acontecendo lá é o seguinte: essa empresa, cada vez crescendo mais, que bom que ela cresça, mas ela devia de crescer em outro lugar, não lá na região do Guatupê, porque a gente não anda mais, novo vereador Gastão, não dá para andar mais ali do trecho da 277 até ali a Tomás Carnes de Miranda, não se anda mais, porque ali é só aquela cegonheira. E semana passada, quinta, sexta-feira, aconteceu uma coisa incrível na região, onde a empresa Abrasul recebeu, acho que uns 100 caminhões daquela cegonheira, mais ou menos 100 caminhões num dia. Veio caminhões de São Paulo carregado e queria descarregar e carregar, foi um transtorno danado. O que aconteceu? Aconteceu que eles simplesmente esqueceram que existem pessoas que usam a ciclovia, que usam a calçada, e acabaram. Acabaram com a calçada e acabaram com a ciclovia da nossa região. Eu tive lá por 3 vezes na firma para falar com o senhor César, que é o presidente, e ele só dizia que estava almoçando, outra hora estava não sei o quê, não consegui falar com ele. Daí ele me ligou, e eu falei umas coisas para ele. Eu queria falar pessoalmente, mas não consegui, mas falei para ele, que ele é uma pessoa, a firma dele na região está fazendo muito mal para aquela região, porque em vez de ele estar ajudando, eles só estão prejudicando aquelas pessoas.
Ali foi feito um paralelepípedo mais ou menos de 2 quilômetros até chegar na firma deles. E eles não gastaram nada. Tem pessoas ali que foi feito o paralelepípedo, tem o seu carnezinho, pagando todo mês, às vezes sem poder, está pagando. Porque antigamente era cobrado. E eles ganharam de presente, e em vez de usar aquilo ali, um bem público, usar bem, não estão usando muito bem. Estão usando, sim, estragando umas coisas que as pessoas fazem, o direito de vir e ir, estão acabando. Acabaram porque à tarde as pessoas andavam, pessoas que não têm condições de pagar uma academia, então eles usavam aquilo ali para fazer seu exercício físico. E acabaram. E eu estive lá, conversei com eles, daí ele mandou eu conversar com o pessoal do sindicato de Curitiba, o senhor Jaime. Eu até falei com o Jaime, mas o Jaime disse, mas eu não tenho nada com isso, e realmente ele não tem nada com isso. Então falei já com o secretário, o Luiz, do urbanismo, e eles têm que refazer aquilo ali, porque é uma porca vergonha que foi feito no nosso município, e principalmente na nossa região. E eles deviam de ajudar, estão atrapalhando. Mas não é só de tristeza, né? Sábado nós tivemos a nossa convenção, aqui do nosso partido, o PSD. Gente, eu já vi isso aqui lotado, mas igual sábado, estava demais. E eu fiquei impressionado e fiquei pensando. Nós, vereadores, que somos 5 vereadores do nosso partido, temos que ficar de barba de molho, porque o nosso partido é muito forte. Tem candidatos ali que vão passar uma rasteira em nós. Temos que sair hoje aqui, nobre vereador Toninho, e procurar arrumar nossa situação, senão nós vamos dançar, porque o partido é forte. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Puxa vida. Correr atrás do voto, porque o partido, eu vi, e os outros, mais 13 partidos que estão junto com o PSD, que é o partido do nosso prefeito Ivan. Fiquei muito feliz e digo mais uma coisa. Ivan não perde mais essa eleição. Alguém vai me questionar, mas você sabe que eu já estou aqui quase 25 anos nessa casa e já passei por várias convenções e vi o trabalho do Ivan. O único problema do Ivan, sabe o que é? Na região do Guatupê, foi feito 5.000 quilômetros de paralelepípedo. E ele não inaugura nada, ele não gosta de inaugurar. Enquanto outros prefeitos, 5.000 metros. Enquanto outros prefeitos, pedra fundamental estão inaugurando. Chamam padre, chamam pastor para inaugurar. E ele não inaugura nada. 5 quilômetros de paralelepípedo não inaugurou nada. Meu Deus do céu. Outra coisa, não, vereador Silvio Monteiro. Estive também no Parque São José esse fim de semana. Que festa maravilhosa. Tantos prefeitos passou no nosso município e não teve um cabeça pensante dizendo assim, nós temos uma área de lazer enorme aqui, podemos fazer de São José não só o aeroporto Afonso Pena, que é hoje o nosso, todo mundo fala que nosso aeroporto Afonso Pena é a coisa mais importante do nosso município. Não é. Hoje esse parque aqui é uma coisa fantástica. Então eu parabenizo o prefeito Ivan. Digo mais uma coisa para vocês, que ele tem que inaugurar as coisas, porque se não inaugurar fica difícil, porque tantas coisas foi feita nesses 4 anos, está findando, e só que não sabe ser político, porque politiqueiro tem bastante, ele não é isso, mas eu tenho certeza que a partir de sábado, dessa convenção aí, vai mudar. Ele vai ser um pouco político também. Tem que ser político. Muito obrigado. Com a palavra, o novo vereador Anildo. Pois é, Carlos. Bom dia mais uma vez a todos. Concordo com você, Carlos, que algumas coisas, né? Lembrando que além dessas obras também, na sexta-feira foram entregues inúmeras casas para a população, né, gente?
coisa bonita aquilo ali, que bom a gente ver isso acontecendo no nosso município, que há muitos anos a gente não via isso, não se ouvia falar, e também aconteceu isso aí. Mas bem, o que me faz eu usar um pouco aqui a palavra, eu quero falar um pouco sobre o que o Gastão também falou ali da Secretaria de Esporte, onde aconteceu a luta da nossa companheira, amiga aí, representante do boxe brasileiro, a Rosinete dos Santos, que precisou levar uns, como diz na gíria, uns tabefo, para poder acordar e detonar a paraguaia, que aquela tão cedo não vai nem pensar em passar para o Brasil, do couro que levou aqui da nossa lutadora aqui em São José dos Pinhais, muito menos querer lutar, né? Então, parabéns, Rosinete, foi uma luta espetacular. Parabéns à Secretaria de Esporte, à Prefeitura, que apoiou, e que ali teve mais de 3.000 pessoas, eu acredito que passou longe de 3.000 pessoas, naquele ginásio de esporte. Foi um evento extraordinário, foi muito lindo, muito bom. Então, parabéns ao Macares, que vem aí divulgando o nosso boxe. Teve ali lutadores que foram campeão brasileiro, que disputaram títulos em várias partes do mundo e que estavam ali se apresentando naquela noite. Então, parabéns à Secretaria de Esporte, ao prefeito e ao Macares, junto com a sua esposa, Rosinete dos Santos. Eu quero aqui lembrar alguma coisa também, foi questionado sobre antipós. É claro que às vezes a nossa cidade, o nosso município, para quem não conhece, muitas vezes nós dizemos que conhecemos o nosso município, mas se formos olhar, assim, moramos aqui há tantos anos, mas conhecemos muito pouco. É uma região onde o solo é muito podre, é uma região de mananciais, onde a água brota do nada, e com isso as ruas realmente elas não aguentam. Então, foi questionado e falado aqui em 5 quilômetros de paralelepípedos, que foi colocado ali na região do Guatupê. Eu acho que o nosso município tinha que adotar a prática de se fazer estradas com paralelepípedos. Então, eu acho que, principalmente a região rural, os bairros, eu conheço a cidade do sudoeste do Paraná aí, que não tem um palmo de asfalto, é só pedra, só calçamento, e que não tem essa loucura que nós sempre está tampando buraco todos os dias. Então, eu falo assim porque eu vejo aquele caminho que sai da BR-376, que vai até o frigorífico Juliato, que vai para o caminho do vinho. É um caminho, ponto turístico, porque eu já encontrei pessoas ali perguntando aonde era o caminho do vinho, ali no Barro Preto, e já estavam praticamente dentro do caminho do vinho. Então, ali precisa, para dar continuação àquele espaço ali, fazer aquele trecho também com paralelepípedos ali, então eu acho que é importante. Lá no Campo Largo da Roseira, na estrada Domingos Moleta, também aconteceu durante a semana vários manifestos, pedindo um antipó num trajeto pequeno, de uns 200 metros, 300 metros ali, e que a prefeitura só está esperando sair de um outro setor que está fazendo e já vai fazer lá. Então a comunidade de lá pode ter certeza que nós já fomos lá com o secretário de obras, encarregado da região, e que já era para ter feito. Se não fosse a chuva, já estaria pronto esse antipó lá, que vai começar na quinta-feira. Então a comunidade pode ter certeza que não estamos parados, estamos lutando, e que a gente vai fazer esse antipó, não só ali, mas em várias regiões. Ali, principalmente São Marcos, no Jardim Carme Fabiola, na Faxina, a gente tem uns trechos onde vai acontecer. Então, a prefeitura já fez o levantamento e esses trechos já vão acontecer. Hoje eu quero fazer uma reclamação de um companheiro, que é da Secretaria de Urbanismo. Eu não gosto mais de ouvir falar da semana que vem. A semana que vem começa, a semana que vem acontece, semana que vem termina um serviço aqui, nós vamos começar ali. Mas eu esqueci de perguntar de que mês e de que ano. Então, meu amigo Romeu, companheiro nosso, que é do PT, que está dentro da Secretaria de Urbanismo, a primeira indicação que eu fiz
com relação à iluminação pública do município, foi para que se colocasse iluminação pública na Alameda Tex, a primeira rua que existiu na Plantação Marcos, e que até hoje não aconteceu. Então, eu venho cada semana que passa, cada dia que passa, conversando com ele, e a semana que vem acontece, a semana que vem não chegou. Então, chegou o momento dele me ouvir agora pelos microfones aqui da Câmara Municipal. É um companheiraço, eu sei que ele trabalha bastante. Tenho que dizer que na Plantação Marcos as lâmpadas estão a coisa mais linda do mundo. A avenida na Marginal está muito linda, foi colocado também, que é uma reivindicação da gente, está muito bonito aquilo ali. Mas eu não sei por que a Alameda Tex não acontece. Eles trocam lâmpada, colocam lâmpadas em muitos lugares que ainda está bom, e aquele trecho que precisa ser colocado não tem. Então agora está me ouvindo pelo microfone aqui da Câmara Municipal. Eu espero que eles tomem ciência daquilo ali, que é importante para aquela comunidade, e que coloque luz na Alameda Tex até o final dela. Não tem iluminação pública, gente. Só tem os vizinhos que colocam um poste lá e pedem para colocar um bracinho de luz. Não tem iluminação pública naquela rua, uma rua tão importante na Plantação Marcos. Então, me desculpe o Romeu aí, mas está falhando não comigo, mas com a comunidade. Está devendo para a comunidade, não está devendo para mim. Porque o meu papel, eu estou fazendo, cobrando e acompanhando. Porque se estivesse pronto, nesse momento não estaria aqui falando. Obrigado, meu bom dia a todos. Com a palavra a nobre vereadora Lúcia Stocco. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, pessoas aqui presentes, bom dia. Vou fazer uso da explicação pessoal hoje em relação à segurança na borda do campo. Está terrível a nossa segurança, é assalto nos comércios, é assalto em residências, isso é no período durante o dia, ontem ao meio-dia é um palio branco, que chega e vai assaltando, e vai entrando, e vai prendendo as pessoas no banheiro. Ontem, numa casa atrás da minha, houve um assalto às meio-dia, por aí. E também, antes, ele só assaltava a nossa lotérica. Agora deu uma camada na lotérica. Entre 10 dias, o nosso posto dos Correios, que nós temos lá na borda, foi assaltado 2 vezes. E o que me chamou a atenção, que ontem conversando com a moça lá do Correio, que na última, que faz uns 5, 6 dias, o cara chegou, foi no guichê e falou para a moça assim, está lembrado de mim? Ela falou, não, fui eu que assaltei, passa aqui de novo, sabe, com a arma de novo. Então, ele foi fazendo piadinha com as pessoas. Então, isso está assim, temeroso, e sem contar no comércio, que estão chegando, estão levando tudo. E eu peço assim, que nós, vereadores, deveríamos nos unir, principalmente vocês, que são da bancada do PSDB, do nosso governo do Estado, que solicitassem ao nosso deputado de São José dos Pinhais, que marcasse uma reunião com o nosso secretário de Estado, mas que fosse os 14 vereadores reivindicar por segurança. Porque o problema da segurança não é na borda do campo, eu acho que é na região de cada um de nós. É no São José inteiro, é no Paraná inteiro. E eu acho que a responsabilidade maior pela segurança é do governo do Estado. O nosso governo municipal tem tentado fazer um bom trabalho com essa guarda, que eu acho que a nossa guarda municipal tem feito um excelente trabalho, mas não é o suficiente. A iluminação, que eu vejo assim, que iluminação também é segurança. Então, está assim, investido muito na parte de iluminação pública. E outra questão aqui é em relação à indicação 9022 e 2002 da minha companheira Mari Temperaço, aonde ela solicita uma caixa econômica na borda do campo. Então, com o trabalho da vereadora Lúcia Stocco, com a ajuda também, eu acho, da vereadora Mari Temperaço, foi assinada uma intenção em relação com a Caixa Econômica, em dezembro, e aonde a borda do campo foi contemplada com uma Caixa Econômica, junto com a região de São Marcos. Já houve até a licitação,
que é uma licitação, que é uma tomada de preço, que a Caixa Econômica colocou lá que a agência teria que ser da rua São Francisco até a 277, e os empresários que dali daquela rua que tivessem interesse em construir, porque a Caixa ela não constrói, ela aloca, e apareceu lá 3 empresários interessados em construir a nossa agência, que foi a Lídia do supermercado Toscan, o Estemachuk e a Pirâmide. E quem ganhou pela tomada de preço, menor de preço, foi o material de construção Pirâmide. A nossa agência será construída na Canoinhas, esquina com a Caçador, e a previsão, não estou dizendo que vai ser, que é para estar inaugurada até final de setembro. Muito obrigada. Com a palavra, a nova vereadora Mário Temperasso. Bom, usada essa explicação pessoal, vereadora, eu não queria chatear você. Eu falei da semana passada dos professores, porque essa semana começou ontem e hoje. Não foi isso. E também tem escola lá, Francisco Claudino, na borda do campo, que não teve vacinação ainda. Ontem mesmo eu falei com a pessoa. Então, graças a Deus que lá o colégio Antônio Franco da Rocha já fez sua vacina, mas tem colégio, sim, na borda do campo que não foi vacinados. Então, eu peço assim que também olhe pelos pais que têm suspeita em casa, que vacine esses pais, porque a gente sabe que não é vacina para todos. A gente não consegue, mas que olha por esse lado. Que vão vacinar lá também a escola Francisco Claudino, que não esteve a vacina ainda. Bom, falar de segurança, vereadora, foi muito bom que você falou isso. Ontem à noite, teve um assalto na casa lá da minha assessora, da Silvana, prenderam ela, a criança com revólver, com a cara limpa, levaram televisão, levaram carro, embora. Isso não foi só lá. Todos os dias a gente tem reclamação de 5, 6 assaltos por dia. 10 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então, está difícil. Eu acho, sim, que a gente tem que ver o que pode fazer. Ontem foi chamado, a polícia militar veio, foi chamada a guarda, infelizmente não apareceu. Quando chegou lá, se foi, eu já não estava mais lá. Mas eu penso assim, gente, a gente não tem mais segurança, como que a gente vai levar uma Caixa Econômica para a borda sem segurança? Não adianta, o posto lá do Correio está sendo assaltado direto. E peço, os pais, companheiro Gastão, as famílias estão indo embora da borda do campo por falta de segurança. Ontem 3 casais falaram, Mari, eu vou me embora daqui. Que a gente trabalha com sacrifício, roubaram meu caminhão do meu trabalho, agora assaltando as casas, nós vamos embora de São José dos Pinhais. Eu fiquei muito triste com isso, porque a gente não tem que ir embora, a gente tem que ter segurança para a população, para a comunidade. Então, pode ter certeza, companheiros, que a gente vai lutar para que leve segurança, modo policial para a borda. Tem muita reclamação, gente, daquela pracinha, vereadora, você sabe, lá. É difícil, o pessoal não consegue mais dormir, o pessoal chega ali, não tem mais segurança. Eu acho que isso você está sabendo. A gente tem que lutar por isso. Segurança, sim. Não só na borda do campo, mas em São José dos Pinhais. E eu acho assim, gente, são crianças, meninos de 13, 14 anos, onde que a gente tem que lutar para tirar essas crianças da rua, para a gente investir não em cadeia, sim em segurança. Obrigada. Com a palavra, o nobre vereador Gastão Bosqueiral. Senhor presidente, demais vereadores, a gente faz a inscrição para o uso da tribuna, depois faz a inscrição para a explicação pessoal. Normalmente tem um assunto para que queira se tocar, mas durante a sessão outros assuntos vão sendo levantados e nos obrigam, às vezes, a comentar e falar algo em relação ao que foi falado. Primeiramente, quero novamente falar a respeito da Caixa Econômica Federal, mas, Planta São Marcos, eu não sou contrário à Caixa Econômica está indo lá, naturalmente ficou bem claro nisso, só não acho de direito um bem público ser feito dando condição. Como bem falou a vereadora, a Caixa Econômica Federal tem usado nos últimos anos, os imóveis que eram próprios eles venderam para depois arrendar, eles trabalham só com arrendamento. E,
Então, que eles façam como vão fazer na borda do campo. Parabéns a quem trabalhou e conseguiu que essa agência da Caixa Econômica vá lá para a borda do campo. Parabéns a quem conseguiu, não a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, no meu modo de entender, é mais que a obrigação, mais que uma obrigação de estar em todos os pontos. É um banco com ligações, né, com o governo, e a comunidade tem necessidade desse serviço, que é um serviço mais caro que existe, é um serviço de banco, e a Caixa Econômica está fazendo mais que a obrigação em estar levando uma agência agora para a borda, como está indo para o São Marcos. O Guatupê também necessita de agências bancárias, então isso, no meu modo de entender, é mais que necessário. A questão de segurança que foi falado, eu estava aqui aumentando mais uma vez, e volto a reforçar. Não adianta nós ficarmos na dependência de governo estadual, federal, se nós podemos ajudar em amenizar. Duvido que se as câmeras de segurança estivessem funcionando nos pontos principais da cidade, própria rua Canoinhas, as ruas principais de cada bairro, que as câmeras estejam funcionando, que a guarda pudesse ter uma ação mais imediata, que as questões de segurança não pudessem amenizar. Os grandes assaltos, grandes roubos, isso sim que não, mas esses roubos diários e pequenos, a partir do momento que tem as câmeras funcionando, vendo uma movimentação diferente, a guarda teria e tem como agir. Naturalmente que é impossível você ter módulos policiais e policiais em todos os pontos, mas com câmeras funcionando, hoje na atualidade que nós estamos, com a facilidade que você tem com o serviço de câmeras de funcionar, que você possa monitorar, um próprio guarda pode monitorar vários pontos da cidade. Então é uma questão que realmente a Secretaria de Segurança volte a fazer funcionar as câmeras, coloque mais números de câmeras que possam ser atendidos. E quando falamos de segurança, ninguém aqui está criticando guardas municipais. Nós estamos criticando a secretaria, a cúpula que toca, porque os guardas nós sabemos da sua responsabilidade, do seu trabalho, né, o risco que colocam suas vidas pelo salário que ganham. Então não se fala de guarda da pessoa, mas sim da instituição, da secretaria como um todo. O vereador Carlos de Castro falou uma coisa que nós temos batido, e eu tenho batido insistentemente, falar. Se a prefeitura dá alvará, aí tem que dar condições para que as empresas trabalhem. Se as empresas não estão trabalhando dentro daquilo que estão dos seus alvarás e estão causando prejuízo, como causa o prejuízo essa empresa que foi citada pelo nobre vereador, como existem inúmeras outras na cidade que causam prejuízo a todos os moradores, tem que ter uma atuação melhor, tem que se repensar na questão desses alvarás, como aqui já está sendo discutido e parece que vai passar a criação desse centro de eventos aqui no centro da cidade, perto da Capela, que já é um local totalmente saturado de trânsito. Por que não no Guatupê? Por que não na borda do campo? Por que não no São Marcos? Não venham me dizer que hoje a pessoa deslocar 4, 5 quilômetros é problema. Não é. Desde que você tenha um local para estacionar, tenha uma área com condições para que possa atender todo o número de pessoas. Agora vamos fazer também um centro de eventos aqui no centro da cidade, com 3.000 lugares. Quero ver onde que vai colocar, onde vão ser colocados os carros para atender toda essa demanda. E indo ainda na fala, no discurso, parabenizo a convenção de todos os partidos que aqui tiveram, naturalmente que todos, e nós também tivemos nossa convenção de casa lotada, o PMDB teve uma convenção casa lotada, o PSD naturalmente que deveria ter uma convenção com mais gente, né? Nós sabemos que os comissionados não aparecer aqui, já vai para a degola na hora. Parabéns, só que não vou concordar com o nobre vereador Carlos que diz que o Ivan vai ganhar a eleição. Eu digo, e acho e acredito, pelo que eu vejo, pelo que eu ando e pelo que eu escuto pela cidade, que não vai ganhar. Então, mas é assim, é a democracia, é aqueles que estão na rua que vão votar e vão escolher seus candidatos. Parabéns ao Carlos por estar escolhendo e definindo o seu prefeito. O meu prefeito é da nossa chapa, da nossa coligação, é o ex-prefeito Cetim, que está, no meu modo, voltando, e a ansiedade do povo pela mudança é grande, porque vemos as grandes dificuldades que a cidade está tendo, principalmente na área da saúde, né? Que foi e é o grande problema, e qualquer um que chegue e diga assim, vou resolver o problema da saúde, eu já digo assim, pode deixar esse de lado, porque não adianta. Eu sempre cito para os meus amigos, se um dia eu for prefeito de São José dos Pinhais, ou aquele que eu tenho menos acordo dentro, eu vou indicar ele como secretário de saúde, porque eu sei que ali é uma situação complicada. Aquele que falar que vai resolver de uma maneira definitiva o problema de saúde, está mentindo, está enganando o povo. E a prova disso está aí. A saúde é algo que tem que ser tratado realmente com muito trabalho, o dinheiro existe, as verbas que são destinadas à Secretaria de Saúde são muito grandes, mas os problemas de saúde estão sempre aumentando a cada dia. O que é triste é ver cidadãos, pessoas nossas, ligadas a nós, procurando, recorrendo e tem que ir ou para Campo Largo, ou para Curitiba, ou aqueles que têm uma sorte maior, procurar um outro centro para que possa ter um atendimento mínimo e digno da saúde. Seria isso que eu tenho a dizer. Um bom dia a todos.
Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam e nada mais havendo tratar, declaro encerrada esta sessão, convocando a outra para o dia 5 de julho, no horário regimental. Está encerrada a sessão.